Fala pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre função exponencial. Hoje abordaremos mais um capítulo, dessa parte aí da matemática, o estudo das funções, parte de álgebra, muito cobrada, nos nossos vestibulares. Eu trago hoje a função exponencial, em que a função exponencial ela é descrita pela lei f de x igual a elevado a x, em que a é um número real. Pessoal, a é uma constante real, 1/3, 3, 4, 1/5, 6, 1/6, mas jamais a pode ser negativo, tá bom? Na função exponencial, a base da função exponencial a, ela tem que apresentar essas seguintes condições aqui, ó. Tem que ser um número maior que 0 e diferente de 1, tá? Então, o domínio da função, ele é representado pelo conjunto dos números reais, numa reta real, em que a tem que ser maior que 0, tá aqui, ó, porque se eu botar 0 aqui, 0 elevado a qualquer número, vai dar sempre 0, ou seja, se um dia a base for 0, 0 elevado a 1, 0, 0 elevado a quarta, 0, 0 elevado a menos 8, 0, ou seja, deixa de ser uma função exponencial para ser um ponto, sobre os eixos coordenados. Não é isso? Fica sendo, então, o eixo das abscissas. E isso não define a função exponencial. Fábio, pode ser 1? A base pode ser 1? Também não, porque 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Então, teríamos 1 elevado à primeira, 1. 1 elevado à oitava, 1. 1 elevado à décima, 1. Ou seja, teríamos uma reta horizontal. Portanto, 1 também não satisfaz a condição para que se tenhamos uma função exponencial. Quais são as condições que devem se estabelecer? A condição é que x deve ser maior que 0, tá? Aqui, ó, todos os números maiores que 0. Vai ter uma hora que vai chegar no 1, não vai? 1 não entra, tá? O intervalo aqui, ó, é aberto. Aí eu trago para vocês aí um exemplo de como pode vir isso em nossas provas, Então eu tenho aí, ó, o eixo y e o eixo x, tá? Em que o eixo x representa o meu domínio, tá? E o eixo y representa a minha imagem. Então tenho a função exponencial dada por y igual a 2 elevado a x. Note que x é a minha variável. Ou seja, é o que eu vou ficar mudando de instante em instante, vai ficar variando, mudando aqui, ó, para construir o gráfico, tá? Fábio, não vai mudar o y para rebater valores para x? Não. Não. O que você vai fazer aqui é mudar valores para x para determinar valores para y. Y é minha imagem, eu já falei disso aqui, tá? E x é o meu domínio, beleza, pessoal? Então aqui, ó, eu tenho que x é um expoente, sendo o x uma variável e a variável no expoente, daí o nome exponencial, tá? O crescimento exponencial ele é apresentado com a seguinte curva característica aí, ó, de uma função exponencial, em que se x for 1, 2 elevado a 1, 2. Se x um dia for 3, 2 a terceira, 8. Note que aqui aumentou 2 unidades, ó. Daqui para cá aumentou 6 unidades. Ou seja, o crescimento exponencial ele é caracterizado por mudanças bruscas na imagem. Eu mudo x pouca coisa e daqui para cá aumenta muito. Por isso essa curva bem acentuada. Existem termos de linguajar no nosso dia a dia em que a gente fala assim, o desmatamento, por exemplo, o desmatamento das florestas e das queimadas, a seca está castigando o verão norte-americano, digamos, e está havendo muita queimada nas florestas lá nos Estados Unidos, por exemplo. Aí a gente fala assim, um termo muito comum, as queimadas estão em crescimento exponencial. Significa isso, que pequenas variações causam um efeito absurdo, tá? Quer dizer isso aí, tá? Pequenas variações para x causa efeitos intensos, grandes, ó. De 1 para 3 aumentou 2 unidades, aqui aumentou
6 unidades, tá bom? Temos aqui também quando a base, nesse caso, pessoal, a base, ó, deixa eu falar disso aqui. Nesse caso, a base, ela é um número maior que 1. No caso 2, né? Então, toda vez que você tiver uma base maior que 1, o gráfico é sempre essa maneira aqui. É sempre assim, tá? Nunca vai mudar. Fábio, vai ter alguma vez que isso aqui vai ter concavidade e voltar? Não, 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 não. O gráfico da função y igual a elevado a x, onde a é um número real maior que 1, ela é crescente, tá? Aí a gente vai dizer que isso aqui é crescente. Ok ou não? Quando tivermos a base, um número entre, quando tivermos a base, um número entre 0 e 1, como é o caso aí, ó, a base é 1/2, teremos uma função decrescente, tá? Vou até anotar isso aqui, que é para que vocês possam também anotar aí. E aí, quando chegar pertinho da prova, né, você dá só uma revisada no caderno, tá? Então, se a base é maior que 1, a gente diz que a função ela é crescente. Se a base é menor que 1, a gente diz que a função ela é decrescente. Beleza? O gráfico dessa função aqui, abaixo, 1/2 elevado a x, pode ser representado de acordo com essa curva característica aí, ó. Eu tenho -1 e 2, -3 e 8, né? Por quê? Porque se x for -1, 1/2 elevado a -1 é igual a 2, né? Portanto, -1 corresponde a 2. Se x for -3, -3 elevado, 1/2 elevado a -3, né? É igual a 8. Por isso, o -3 corresponde a 8. Precisamos de algumas definições, pessoal. Vou dar só uma relembrada aqui, ó. 1/2 elevado a -3. 1/2 elevado a -3 é a mesma coisa do que 2 elevado a -1, pois 1/2 é 2 elevado a -1 elevado a -3. Multiplicação de potências de mesma base. E o que é que eu faço? Repete a base e somos expoentes. Nesse caso, temos uma potência de potência. Então, repito a base e multiplico os expoentes. Ó. 2 elevado a mais 3. O que significa isso? O número 2 se multiplicando 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Por isso que eu já pus o x a -3. O resultado da minha imagem será igual a 8, porque 2 à terceira é igual a 8. Dessa forma, então, eu trago um exemplo de como pode vir esse tipo de assunto abordado nas nossas provas, né? Então, eu tenho aí, ó, a função y, a função f de x igual a mais b elevado a x, tá? Em que x representa o meu domínio e y representa o meu conjunto imagem. Ele diz que essa aqui é a lei da função. É a lei. Então ele pergunta para mim, letra A, determine os valores de A e B. Pessoal, para determinar os valores de A e B, necessitamos pegar 2 pontos do gráfico, ok? Vamos pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de A. Esse ponto A é o ponto de coordenadas. Aqui o x é 0 e o y é 3. O B é o ponto de coordenadas 1 e 5. E aí substituir na função, né? Vamos lá. Para o ponto A. O ponto A é o ponto 0 e 3. Temos que f de x é igual a x mais b. Ok? F de x é 3, é igual a elevado a x. A mais B elevado a x. Ou seja, A mais o meu B e o x, 0. Qualquer número elevado a 0 está dando... Qualquer número elevado a 0 está dando 1. Qualquer número elevado a 0. Qualquer coisa elevada a 0. Estrelinha elevada a 0 é 1. Florzinha elevada a 0 é 1. Qualquer coisa elevada a 0 é sempre igual a 1, ok?
mais 1 passar para cá, então A igual a 2. Se o A é 2, eu vou pegar o ponto seguinte e substituir na minha função, tá? Então, eu tenho aí ó, o tópico 2, eu tenho que para B sendo ponto 1 e 5, eu tenho que f de x é igual a mais b elevado a x. Então, f de x é o meu y, né? Em outras palavras, f de x é a mesma coisa que y. 5 é igual a mais b elevado à primeira. Mas só que a é quanto? A, acabamos de achar, vale 2, mais b elevado à primeira. E assim, 5 menos 2, temos que b é igual a 3. b a primeira é 3, né, pessoal? E a minha função, ela pode ser descrita pela lei f de x é igual a mais b elevado a x, que é a condição imposta pelo problema. Então, f de x é igual a, o meu a é 2 mais 3 elevado a x. f de x é igual a 2 mais 3 elevado a x, ok? Na letra B, ele pede para que eu determine o valor de f de menos 2. Na letra B, ele pede para que eu determine o valor de f de menos 2. Pessoal, f de menos 2 é substituir a letra x pelo número 2, tá? Então aqui, ó, eu já vou colocar a letra B, tá? F de x é dada por 2 mais 3 elevado a x. Então, substituindo x pelo número 2 para x igual a menos 2, desculpa. F de menos 2 é dado por 2 mais 3 elevado a menos 2. Em outras palavras, f de x é igual a 2 mais 1 nono. 2 mais 1 nono é igual a 19 nonos, tirando o mínimo. Aqui eu encerro mais uma vez um capítulo muito importante da matemática, que é esse de função exponencial. Nos veremos na próxima aula, tá bom? Forte abraço, bons estudos!